Com quase 46 milhões de habitantes, o estado de São Paulo continua sendo o mais populoso do país. O repórter Rodrigo Viga traz agora todos os números dessa pesquisa do IBGE. A população dos municípios brasileiros alcançou em meados desse ano 212,6 milhões de habitantes, o que mostra um estudo feito pelo IBGE. O país tem 15 municípios com mais de 1 milhão de pessoas, 13 são capitais. No Brasil, 42,7, quase 43 milhões de habitantes estão nessas cidades, o equivalente a 1/5 da população brasileira. Os municípios de Guarulhos e Campinas, em São Paulo, são os únicos que não são capitais, mas aparecem na lista dos mais populosos do país. A cidade de São Paulo continua sendo a mais populosa do Brasil, 11,9 milhões de pessoas. Atrás vem o Rio de Janeiro, 6,7 milhões. E depois Brasília, capital federal, com 3 milhões. Por outro lado, 26 cidades brasileiras têm menos de 1.500 habitantes. Cidade menos populosa é Serra da Saudade, Minas Gerais. Apenas 854 pessoas. Anhanguera, em Goiás, tem 921 habitantes. E Borá, em São Paulo, menos de 1.000. 928 pessoas. Esse estudo do IBGE é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e também serve de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos. A expectativa é que a população brasileira vai continuar crescendo até 2041, mas já no ano seguinte entra num processo de declínio, devido a uma série de fatores. Em 2070, devemos ser menos de 200 milhões de habitantes aqui no Brasil. Do Rio, Rodrigo Viga. Bom, Cristiano Vilela, falando sobre esses dados do IBGE, o Brasil deve chegar a 141 milhões de habitantes. Claro que aí são desafios sociais, econômicos, a previdência social também. O que mais pode englobar esses desafios do Brasil com uma população crescente e envelhecendo, né, Vilela? Exatamente. Nós temos a lógica do Estado moderno que nós vivemos no Brasil e em grande parte do mundo, que foi uma lógica permeada ao longo do século XX com uma pirâmide de base muito larga e um topo mais achatado. O fato é que, com o passar dos anos, nós estamos vendo esse envelhecimento da população e isso tem implicações extremamente graves no ponto que você colocou especialmente, que é a questão da previdência social. Enquanto nós tivermos essa realidade e não tivermos a visão de que não se dá para manter os eventuais benefícios, as eventuais regalias, talvez, que foram conquistadas legitimamente num determinado momento histórico, o país, infelizmente, vai ter sérios problemas e, se não tomar medidas graves, pode até ter a sua estrutura previdenciária quebrando, o que vai afetar enormemente uma população cada vez mais envelhecida. E, Dora, se você fizer uma comparação do que é a população do Brasil hoje com outros tempos, né? A gente se lembra, a gente fala muito de 1970, na Copa do Mundo, a música 90 milhões em ação, eram 90 milhões de brasileiros e essa população vai crescendo progressivamente como a população mundial, não é, Dora? E isso coloca um desafio para os políticos, não é? Pois é, porque tem esse ponto crucial que o Vilela trouxe, que é a questão da Previdência. Agora, a gente não estava falando outro dia mesmo, temos uma notícia sobre o encolhimento da população, falamos sobre isso, né, da população mundial, né, que tinha a ver com as pessoas terem menos filhos e tal. E aí, interessante, né? A gente vai crescer. Agora, me chamou a atenção um dado, que é quase uma cidade, a minha cidade, Brasília, onde eu morei 22 anos. 3 milhões de habitantes. Gente, Brasília foi projetada para ter 1 milhão, né? Brasília, quando eu cheguei lá, nos anos, não vou dizer qual, não tinha engarrafamento, não tinha problema de segurança. Hoje você chega em Brasília e a gente chegava em 2 minutos em qualquer lugar. Hoje Brasília está congestionada, é uma cidade completamente diferente. Isso me chamou muita atenção.